Olá, turminha da 31B. Então, hoje em Ciências, nós vamos usar o livro didático, volume 2, o novo, nas páginas 9 a 12, ok? Quem a mamãe e o papai comprou o livro e o livro ainda não chegou, podem usar o positivo on, ok? Bom, na página 9, são exercícios. Então, diz aqui, ó. Sil, você já ouviu falar em onomatopeias? Onomatopeias são palavras que representam sons, sendo muito usadas em tirinhas, como no exemplo a seguir. Então, onomatopeia é tudo que faz o som de alguma coisa, tá? Então, aqui, ó, bum, bum, bum. Isso aqui, ó, é uma onomatopeia que tá fazendo o som do tamborzinho que o Cebolinha está tocando, tá? O buá, ó, é o som do choro. Então, isso são onomatopeias, tá? O trim do telefone, o tic-tac do relógio, tudo isso são onomatopeias, tá, pessoal? Então, aqui diz assim: Cebolinha, quer parar de fazer barulho? E aí ele tá chorando. Buá! Ok? Então, diz assim, ó. Que onomatopeias aparecem nessa tirinha? Circule-as. Então, a tia já mais ou menos mostrou para vocês quais são as onomatopeias, tá? Depois, a B diz assim, quais são essas onomatopeias representam? Então, o que representa esse bum, bum, bum? E o que representa esse buá, tá? O que tá mostrando pra gente que é? O que tá acontecendo na tira? Depois, no 5, diz assim, falar, cantar, assobiar. Quantos sons você consegue fazer com o seu corpo? As crianças representadas nas imagens a seguir estão produzindo diferentes sons. O que elas estão fazendo para produzir? Então, olha aqui, ó. Esse rapaz está fazendo uma coisa, esta menina está fazendo outra, este menino está fazendo outra e essa mocinha aqui fazendo outra. E aqui embaixo vocês vão ter que dizer: ah, um tá fazendo tal coisa, outro tá fazendo tal coisa. Você tem que explicar o que cada um tá fazendo, ok? Depois, a B diz assim, dica A, com a boca aberta, enquanto bate as mãos no peito. Então, A, batendo a mão no peito. Experimente também abrir e fechar a boca. O que acontece? E aí aqui, ó, diz assim, ó, em todos os sons que fazemos com o corpo tem um nome. Você consegue fazer os sons indicados abaixo? Com esses sons, como esses sons se parecem? Então, aqui, ó, esse aqui tá assoprando, fazendo um barulhinho entre as mãos, tá? E essa aqui tá batendo com o dedinho no queixo. E aqui, ó, vocês vão explicar o que aconteceu quando vocês fizeram o som. Ah! E bateram com a mãozinha no peito, tá? E depois, o que barulho faz quando vocês abrem e fecham a boca? Assim, ó. Que barulho é esse que sai, tá? Aí vocês vão explicar aqui embaixo, ok? Depois, na 10, é uma explicaçãozinha. Então, vamos lá. Diz assim, características do som. Você estudou que os sons são vibrações e que chegam até nós. Lembra que a gente falou que eles são ondas que passam pelos lugares? Então, mas como podem existir tantos sons diferentes, como o zumbido das abelhas, o ruído do motor de um carro e vários sons dos instrumentos musicais? Como é que a gente consegue ouvir tantos sons diferentes, né? O que faz para eles serem diferentes? O que há nessas vibrações que faz com que os sons sejam diferentes uns dos outros? A música é a ciência que estuda os sons e as características que os tornam diferentes. A partir de agora, você vai conhecer 3 características. Então, a gente vai ver 3 características principais que fazem com que o som
fique diferente um do outro, tá? Até as nossas vozes são uma diferente da outra, tá? Então, a primeira característica é a intensidade. Ó, quando dizemos que o volume da televisão está muito alto, estamos nos referindo à intensidade do som. Então, volume quer dizer intensidade, tá? A intensidade também é chamada de sonoridade. É usada para definir se um som é fraco, baixa intensidade, então se o volume está baixo, ou forte, alta intensidade, se ele está muito alto, volume muito alto, tá? O que faz um som ser mais intenso ou menos intenso? Quanto maiores forem as vibrações de uma onda sonora, mais intenso será o som. Quanto menores forem as vibrações da onda sonora, menos intenso será o som. Aqui está mostrando um desenho de um rádio. Então, o que acontece? Quando a gente põe o volume do rádio no máximo, a gente consegue sentir os alto-falantes do rádio vibrando, tremendo. Até se a gente coloca a mão, a gente sente essa vibração, tá? Então, isso mostra que ele tá intenso, que ele tá alto. Se a gente começa a diminuir o volume do som e deixar baixinho, a gente já não consegue sentir tanto essa vibração, tá? Então, a vibração está mais baixa, ok? E aqui diz assim, ó. Quando pedimos para alguém deixar o som mais alto, estamos fazendo um pedido incorreto. O correto seria aumentar o volume, pois na verdade estamos alterando a intensidade do som, deixando mais forte, tá? Então, quando o volume tá alto, o som tá forte. Quando o volume tá baixo, o som tá fraco, ok? Depois, nós temos o tom. O tom é a característica que nos permite diferenciar e classificar um som, considerando a sua altura. De acordo com o tom, os sons podem ser graves, quando as vibrações são mais lentas, ou agudos, quando as vibrações são mais rápidas. Em geral, a voz das mulheres e das crianças são mais agudas e dos homens são mais graves. Então, grave é quando a voz tá assim, grossa. E agudo é quando a voz tá assim, fininha, tá? Isso é grave e agudo, ok, pessoal? É o tom da voz ou tom do som, ok? Agora, a gente vai lá para a página 11, ó, que tá mostrando para nós aqui 2 rapazes, uma menina e um rapaz, tocando instrumentos. Então, diz assim, ó. O som da tuba é grave, faz um som assim, pois suas vibrações são mais lentas. Já o violino tem um som mais agudo, pois as vibrações são mais rápidas, tá? Então, o som desse daqui é mais grosso, esse aqui é mais fininho, vamos dizer assim, tá? Depois, a gente tem o timbre, ó. Conseguimos identificar quando uma mesma música é cantada por pessoas diferentes. Isso acontece porque, apesar de serem as mesmas notas musicais, o timbre do som é diferente. O timbre funciona como uma identidade do som, ou seja, ele define as características específicas de cada som e está relacionado ao formato da onda sonora que varia de acordo com a fonte. Então, o timbre é o que mostra que nós temos vozes diferentes, tá? Então, o que faz com que as nossas vozes sejam diferentes umas das outras é o timbre, ok? Principalmente, tá? Fonte sonora, qualquer dispositivo, instrumento ou corpo que emite som e são identificáveis por nossas orelhas.
como uma pessoa cantando, um instrumento musical ou um despertador. Então, tudo que produz som, a tia falando agora, é uma fonte sonora, porque eu estou produzindo som, porque eu estou falando, ok? Em uma banda, ao tocar uma mesma música, cada instrumento emite nota musical com um timbre diferente, ou seja, formatos de ondas sonoras diferentes. Isso nos possibilita identificar cada instrumento ao ouvir a canção, tá? Então, o timbre faz a gente diferenciar o que é um violão, o que é um violino, tá? Aí a gente vai lá para a página 12, que é a última página, que fala da reflexão do som. Ó. Assim como a luz é refletida em um espelho, os sons podem ser refletidos nas superfícies duras e lisas como uma parede. Então, ele pode bater no lugar, chegar no lugar e retornar. Tá? Olha aqui, ó. Olha o desenho do menino. O menino fala e as ondas sonoras, linhas brancas, ó, são refletidas na parede e voltam para ele com as linhas vermelhas, tá? Então, tudo que a gente fala, quando chega em algum ambiente sólido, ele retorna um pouco para nós, ok? É isso que tá falando, tá? Às vezes, quando falamos alto em um salão grande e vazio, podemos ouvir uma repetição da nossa própria voz após alguns segundos. Isso acontece porque demora um tempo para que o som chegue à parede e volte às nossas orelhas. Quando este tempo é suficiente para distinguirmos os dois sons, temos o eco. Então, quando a gente está num lugar vazio, só nós, e ele tá fechado, e a gente fala, e a gente consegue escutar a repetição da nossa voz, isso é eco, tá? Tem muito desenho que aparece, os ecos, tá? Tem até um desenho do Irmão Urso que tem uma parte que, se eu não me engano, são os cabritos que começam a brigar com o próprio eco, tá? Porque eles falam no ambiente que tá vazio e a voz retorna, ok? Em espaços abertos, como um parque, o eco é muito fraco, porque as ondas sonoras se espalham por todas as direções e não retornam às nossas orelhas. Então, geralmente, a gente tem eco quando a gente está num ambiente fechado e vazio, ok? O eco é um fenômeno divertido, mas indesejável em salas de cinemas, teatros e auditórios. Por isso, as paredes e o teto desses locais geralmente têm obstáculos que desviam os sons em várias direções, evitando o eco. Por isso que quando a gente vai no cinema, a gente não escuta várias vezes a mesma voz, né? Se repetindo. E aqui para nós tá mostrando o morcego. Por que tá mostrando o morcego? Alguns animais, como os morcegos, utilizam a ecolocalização para se orientar e encontrar suas presas. O morcego emite sons muito agudos, os quais não conseguimos ouvir, e são refletidos no corpo da presa e voltam para ele. Analisando a direção da onda sonora refletida e o tempo que ele leva para captá-la, o morcego identifica onde a presa está. Então, ó, ele lança o barulhinho, quando chega na presa, esse eco retorna para ele e ele consegue escutar. E aí ele sabe que na frente dele tem uma presa, tá, pessoal? Bom, então hoje a única atividade que você tem que fazer é da página 9, a página 10, 11 e 12. Leiam em voz alta em casa pro papai e pra mamãe, para vocês fixarem bem a atividade, tá?
Depois que vocês terminarem, vocês peçam para a mamãe e papai mandar a foto lá da página 9 para tia no Atividades, tá? Não esqueçam de pedir para a mamãe botar o nome de vocês, a turma e a disciplina, ok? Outra coisa, aqui na página 13 e na 14, ó, tá ensinando a gente a fazer vários instrumentos musicais com materiais que a gente tem em casa, tá? Essa atividade aqui é opcional, ok? Quem tiver um tempinho com o papai e com a mamãe e quiser fazer os instrumentos musicais, é muito legal, tá bom, pessoal? Então, as páginas de hoje são as 9, 10, 11 e 12, e a de atividades é só a 9, tá? Quando terminarem, peçam pro papai e pra mamãe mandar a atividade pra tia. Qualquer dúvida também, só mandar a dúvida, tá bem, pessoal? Beijinhos, até a próxima aula.